Bom dia, pessoal. Venho para vocês aqui hoje falar de uma questão interessante que tem vindo à tona e tem ficado muito pungente para mim, principalmente nas últimas semanas, né? Que é a excessiva responsabilização das mulheres em detrimento de uma conduta quase que infantil e irresponsável, às vezes, dos homens, né? Tenho ouvido aí na clínica, na defensoria, nas relações pessoais, a seguinte frase, né? Tá difícil a gente se relacionar porque os homens, por vezes, alguns homens se comportam como se fossem crianças grandes, né? E aí a gente entra numa crítica das mulheres a essa conduta infantilizada, porque essa conduta infantilizada, ela se ancora na ideia de que a mulher é responsável porque as coisas deem certo. Que a educação dos filhos saia como se espera moralmente, e quando não sai, ela, na grande maioria das vezes, é a pessoa responsabilizada por uma conduta inadequada, por um comportamento inadequado dos filhos, muitas vezes com as figuras masculinas se isentando da sua parcela de responsabilidade, inclusive na educação dos filhos, em lidar com temas delicados como a questão da sexualidade, né? Como o respeito nas relações humanas, sobretudo na relação entre homens e mulheres, né? Nos contextos de trabalho, onde a gente tem assédio sexual, o que a gente vê muitas vezes, né? Que o homem que tem a conduta assediadora, ele é mantido na empresa trabalhando. E que as mulheres que passaram pela vivência de assédio, né, ou envolvimento amoroso, ainda que tivessem o desejo de, são elas as responsabilizadas dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes pela conduta de um homem que é um importunador sexual, ou seja, que assedia todo mundo, né? E quando as mulheres vão, de alguma forma, buscar que as corporações respondam por isso, é muito comum que elas sejam as pessoas demitidas. Do que a gente está falando? A gente está falando de uma sociedade que, de uma forma geral, né, tem muita tolerância para a imaturidade masculina e zero tolerância para as necessidades femininas, principalmente quando a gente quer conversar sobre essas questões no âmbito das relações amorosas, no âmbito das relações de trabalho, no âmbito das amizades, né? E muitas vezes essa estrutura machista que permite que os homens tenham ali um certo nível de irresponsabilidade com algumas coisas, né? É a própria estrutura que massacra as mulheres pelas coisas não saírem bem, não saírem certas. Muitas vezes numa rotina de um casal de dupla carreira, espera-se que a responsabilidade do zelo pelo lar seja da mulher, quando na verdade esse casal tem uma dupla carreira, né? Os dois trabalham fora. Então, digo isso porque tenho visto muito sofrimento nas mulheres, né? Se culpando por relacionamentos que não estão dando certo, se culpando pela educação dos filhos, quando na verdade elas não percebem que uma parcela é delas e outra parcela é do parceiro. Vamos ficar atentos a isso, atentes a isso, porque esse tipo de ideia, né, de ideologia, esse tipo de relação desigual, ele impacta nas futuras gerações. E se a gente não trabalhar isso com as crianças, com os adolescentes, a gente não rompe esse ciclo de privilégios e desrespeito entre os gêneros. Bom dia.